Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. Um programa cujo lema é mais empregos e menos impostos. E hoje, para falar um pouquinho sobre, inclusive, essa questão e também um pouco sobre o momento político que nós vivemos hoje, nós convidamos o Mário Ernesto Humbert, que é escritor, jornalista e principalmente é coordenador, inclusive, do PNBE, Pensamento das Bases Empresariais. Roberto, a palavra é sua. Mário Ernesto, você está lançando o livro Programas e Códigos de Ética e Conduta. Num momento onde nós estamos precisando muito de ética. Nós, lendo os jornais aqui no Brasil, todos eles, todos os dias, falam de desvios de recursos, desvios de ações, faltando exatamente ética, faltando conduta. Como é que é lançar um livro exatamente sobre esse assunto num momento como esse que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente que neste ano de campanha eleitoral, esse vai ser o assunto predileto de todos os meios de comunicação que você tão bem conhece, até o término das eleições. Como você se sente? Veja, Roberto, no livro até eu falo sobre isso. O Brasil sempre teve uma posição de flexibilidade, aquilo que eu chamo de flexibilidade ética. O Renato Janine Ribeiro, ele costuma dizer que o Brasil tem duas éticas. A ética privada, que é em casa, você ensina direitinho aos seus filhos, e a ética pública, em que você passa na estrada, está escrito 60 por hora, você vai a 80, e se o guarda te parar, você tem uma nota de 100 na sua carteira de motorista e entrega a carteira de motorista com a nota de 100, como se fosse por engano, para o guarda deixar você sair sem a multa. Então, essa ética dupla do Brasil sempre existiu, né? Conta-se, eu não sei se é verdade, mas conta-se que D. Pedro I usava a Domitila como caixa 2 para arrecadar recursos para ele. Porque quando começou o Brasil, né, no primeiro reinado, o Brasil não era um país que tivesse muito recurso. Então, o imperador não tinha outras grandes fontes de recursos, ele usava isso. E se você pega a história brasileira, o número de desvios éticos sempre foi muito grande, né? Eu acho que as coisas estão melhorando do ponto de vista ético, porque pelo menos agora nós temos mais transparência. Não quer dizer que diminuiu a falta de ética, mas aumentou a transparência. Então você vê nos jornais constantemente acusações sobre fatos que antigamente ficavam enterrados. Eu espero que o próximo passo seja a gente desenvolver uma consciência ética, mas eu acho que isso só vai acontecer na próxima geração. Eu venho desde a década de 90 escrevendo sobre ética, escrevi dezenas de artigos, publiquei um outro livro reunindo esses artigos, e tinha até uma coluna fixa sobre ética, uma revista econômica, e depois eu comecei a implantar programas e códigos de ética em empresa. Hoje eu tive a satisfação até de receber, eu convidei para o lançamento, que é no próximo dia 12, eu convidei o presidente da Intercement, que é uma empresa do grupo Camargo Corrêa, que é hoje um dos maiores fabricantes de cimento do mundo, e ele me disse, olha, o código que você fez, nós estamos aplicando ele nos 8 países em que a empresa tem fábricas. E ele foi bem aceito nos 8 países, inclusive no Egito, em que tem uma cultura muçulmana, mas eles acharam que todos os valores e as recomendações que estão feitas no nosso código batem
com as recomendações do Alcorão. Mas, Então, Mário, desculpe, mas você falou agora uma coisa que nós estamos no caminho, mas para conseguirmos uma posição ética melhor no país, devido à transparência que já existe mais. E você fala que não vai ser agora, mas ser no futuro que a ética no Brasil seja mais clara. Mas como é que você faz isso? A ética não é uma coisa que tem que nascer, tem que já ser aplicada imediatamente. Como é que ela é progressiva, a ética? A ética não dá para ser meio ético, né? Pois é, ou ou não é. Mas a ética depende muito da educação. Depende muito da educação. As pessoas têm que entender qual é o seu papel social, qual é a sua possibilidade de fazer as coisas de maneira correta. E nós estamos muito atrasados em termos educacionais. Acho que essa nova geração que se manifestou aí em junho do ano passado, fez aquele movimento todo das ruas, ela usou uma informação que está patente, que não estamos satisfeitos com o país do jeito que ele é. Nós queremos mudança, né? E essa busca de mudança foi uma coisa que está na nova geração. Acho que a nova geração vai querer mudar o país e vai mudar o país, mas nós vamos ter um processo educacional que nós estamos atrasados, né? A Coreia fez uma revolução educacional em 30 anos, a China fez em 20, nós já começamos agora. Mas se não tiver essa providência dos governos para fazer isso, por exemplo, investir em educação, investir em melhoria de qualidade de vida, como é que você muda de uma hora para outra a possibilidade de fazer isso? E não estamos vendo aí, a menos que aquilo que está acontecendo, que é você melhorar o nível salarial das pessoas hoje e o nível de possibilidade que as classes D e E cresçam para a classe mais na classe C, a não ser isso que está melhorando com a Bolsa Família, etc., com alguns programas sociais que existem hoje no país, como é que você pode agora fazer com que isso vá ser investido na educação para que haja essa mudança que você está pleiteando, ou pelo menos está preconizando que possa acontecer daqui a alguns anos? Olha, tudo é um processo, né? Os sábios orientais costumam dizer que os anos sabem coisas que os dias desconhecem. Então, tem coisa que você não resolve de um dia para o outro. A gente pode querer resolver, mas não vai resolver. É preciso andar no caminho. O falecido ministro Paulo Renato, ele fez um trabalho muito, muito importante na área da educação, quando ele conseguiu que 97% das crianças estivessem na escola. Acho que foi um passo muito importante. Num país muito elitista, muito diferenciado como era o Brasil, você ter 97% das crianças na escola. Agora, a escola é de má qualidade, né? Hoje eu li um artigo, acho que na Folha de São Paulo, falando, não me lembro o nome do autor, mas ele dá uma sugestão que eu já dei antes no PNBE, que é que nenhum município pode pagar mais ao seu vereador do que paga ao seu professor, né? Então, isso eu acho que seria uma medida fantástica, né? Porque aí você teria a possibilidade, primeiro, de reduzir o gasto na política e, segundo, a possibilidade de melhorar o salário. Os políticos de hoje, você acha que vão aprovar um projeto desse? Mário, eu vejo o seguinte, você também, ao mesmo tempo, colocou que nós temos duas éticas no Brasil e que é uma coisa que eu estranho muito, mas que é uma ética em casa e uma ética na vida pública. E eu vejo o seguinte, fazendo uma viagem agora, há muito pouco tempo atrás, eu passei pelo Chile de carro e passei pela Argentina de carro. No Chile, o guarda te pega e você não tem a menor possibilidade de dar nenhum dinheiro para ele, nem de passar pela sua cabeça que você vai dar o dinheiro para o guarda. Não passa pela sua cabeça. O guarda tem uma postura e tal. Agora, por outro lado, você atravessa a fronteira, chega na Argentina, o guarda te tira o dinheiro, qualquer que seja a sua condição. Basta você ser um estrangeiro, um brasileiro, bababá, como era o meu caso, ele vai lá e tira o seu dinheiro. Porque ele chega ao ponto de falar, quero ver a validade do mata-fogo. Porra,
Aqui no Brasil, nós temos a mesma coisa. O guarda te para ver se você tem documento, você não fez nada, você está andando perfeitamente, ordenadamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o guarda não te para, a não ser que você tenha feito alguma coisa. Agora, vai dar o dinheiro nos Estados Unidos? Então, eu vejo que essa dupla ética que você colocou aqui para os brasileiros, eu acho que ela já não existe mais, né? O que existe é, sem dúvida nenhuma, se está lá na Argentina, você vai ter que dar o dinheiro para o guarda, senão você não vai seguir viagem. Então, aí não é uma questão de ética, é uma questão de que chega um cara como aqui, o cara chega com o revólver e fala, me dá o seu celular. Você não está querendo corromper o bandido, você vai dar o celular para ele, pô. Veja, Mesmo sendo ético. Veja, a questão é que em alguns países a situação realmente é muito ruim. Você citou a Argentina, é claro que a Argentina, eu fico com muita pena, porque eu, quando era criança, meu pai trabalhava para uma empresa argentina, eu passei muitas férias na Argentina em função disso. E a Argentina tinha um tal diferencial do Brasil, em termos de qualidade de vida, de educação, etc., que depois eu fui vendo aquilo decair. É uma coisa impressionante o que aconteceu com a Argentina depois do peronismo. Realmente os valores caíram, o país caiu, a economia caiu. Se a gente pensar que em 1920, a Argentina representava mais de metade do PIB dos países da América Latina, do México até o Sul, né? Só a Argentina era metade do PIB. E o país decaiu de tal maneira que hoje está numa situação apertada. Então, eu acho que tem a ver, evidentemente, com educação, né? Hoje, pelas estatísticas, você tem cerca de 30% da Argentina na classificação de pobres, que seria a nossa classe E. Né? Esse pessoal não está recebendo educação de qualidade e a ética vai indo para o brejo com isso. Então, a gente está vivendo um momento difícil na Argentina. Mas, acho que o Mário, Chile teve uma história diferente. Só te interrompendo um pouco, e aí é uma grande dúvida que talvez você possa me falar, que nós falamos muito da falta de o dia que tiver educação, a escola boa, blá, 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 blá. Mas a Argentina, em 1920, 30, 40, 50, ela tinha 100% da população alfabetizada, as melhores universidades, tudo excepcionalmente maravilhoso, e virou isso que você vai para Buenos Aires e você vê o que está acontecendo. Quer dizer, essa esperança de falar, não, puxa, as escolas vão melhorar, aí quando o povo tiver educação e tal, aí nós vamos... Porra, eles tinham e foram para esse lugar. Então, talvez tenha que ter alguma coisa um pouco diferente disso. Precisa mais do que educação. A educação é a base. Mas se você não tiver planejamento e não tiver visão de futuro, porque como aconteceu com a Argentina, que foi uma coisa imediatista, aquela politicagem do Perón e depois Evita, e etc., você põe tudo a perder. Nós teve esse problema. Se você pegar a Coreia, por exemplo, que hoje é citada como um exemplo mundial, é o único país que conseguiu realmente sair do subdesenvolvimento, fora Singapura, que é muito pequenininho, mas é o único país que saiu do subdesenvolvimento e se tornou um país desenvolvido, com uma renda média equivalente a países europeus. O que aconteceu? Há 30 anos atrás, né, se você pegar a Coreia está pior do que o Brasil, tanto do ponto de vista ético como do ponto de vista econômico. O país era mais pobre, a renda per capita era menor, a produção não se comparava, as exportações eram muito menores. O que aconteceu? Eles tiveram o planejamento e a educação. Então, eles chegaram a prender um presidente. Nós caçamos um, mas eles prenderam o presidente por corrupção. Né? E o país mudou. O país educado, o planejamento foi em frente. Se não tiver as duas coisas juntos, e o grande problema do Brasil é que nós não temos nenhum, nem o outro. Esse é o grande problema. Precisamos investir no planejamento e na educação. E só nisso ou nos políticos? Porque quem faz as mudanças deve ser os políticos. Que se os próprios políticos não têm ética o suficiente para dar o bom exemplo, como é que nós podemos isso transferir para a população? Olha, o problema ético na política não é só nosso. A gente viu, e eu como acompanho isso, até porque
uma das minhas atividades é a implantação de códigos de ética, né? Eu acompanho isso no mundo todo. A gente viu, por exemplo, na Alemanha, que é um país em que há uma tradição de respeito, de ética, etc., o primeiro-ministro Helmut Kohl, né, que foi o grande responsável pela unificação da Alemanha, uma figura historicamente muito importante no país, foi pego recebendo dinheiro por fora para a sua campanha eleitoral. Na Inglaterra isso acontece, nos Estados Unidos isso acontece. São raros os países. A gente não tem notícias negativas nesse sentido dos países escandinavos, Suécia, Noruega, né? Mas dos outros países tem. A única diferença é que lá eles são punidos. Perdem o cargo, perdem a eleição e não se candidatam mais. Aqui não, aqui continua, porque é uma aceitação da falta de ética. Né? Há uma pesquisa de um sociólogo que mostra, quando ele perguntava, você acha que do político roubar, a maioria da população respondeu, acha natural. Então, se a população não tiver educação, ela não vai saber que aquele dinheiro é dela. A gente tem esse negócio de dinheiro público. Não existe dinheiro público, o dinheiro é nosso, é do cidadão, não é público. O dinheiro é do cidadão, está sendo gasto erroneamente, mas o dinheiro é nosso. Mas ele não fala, o povo quando fala se é normal roubar, é porque ele vê que pessoa que rouba e não é punido e não vai para a cadeia, então ele acha que também é normal, é uma coisa assim, todo mundo pode fazer isso porque não tem pena para isso, né? Então, na verdade, não tem punição, não tem... A nossa justiça também demora para resolver esses problemas, não é rápida, não é eficiente, né? O próprio caso do Mensalão levou anos para chegar a uma conclusão, chegaram a uma conclusão e assim mesmo transformaram isso numa... Meia conclusão. Meia conclusão, né? Porque no fundo, virou um processo mais midiático do que qualquer outra coisa, né? A verdade é que as pessoas estão começando a reagir. Eu acho que as manifestações de junho do ano passado mostram que a juventude não quer mais isso. Agora, daí até isso realmente trazer a mudança, vai levar um tempo, mas vai acontecer. Eu sou um otimista. Você ainda acredita no Brasil do futuro? Eu acredito. Eu lancei, em 2003, com a presença do Roberto, com a sua, a gente lançou o projeto Brasil 2022, né, pensando no Brasil dos 200 anos da independência. Já tem gente me sugerindo que eu mudasse a data para Brasil 2122, né, porque está muito perto de 2022 e não vai acontecer até lá. Mas eu acho que vai acontecer. Talvez não seja, quase certamente não será durante a minha vida. Talvez seja durante os dos meus filhos. Mas se não for durante os meus filhos, eu espero que pelo menos para os meus netos seja. Mas todo avô falou isso já lá atrás, né? E não conseguimos. Nós somos netos de pessoas que já falaram isso, né? E nós não conseguimos mudar. Eu acho que precisa dar um choque mais forte, né, num processo desse. A gente não pode aceitar com passividade aquilo que está acontecendo, ou aquilo que aconteceu e aquilo que é de uma maneira fácil de ser absorvida pela população ou pelas pessoas. Você não acha que precisaria realmente a gente fazer um trabalho mais intenso e mostrar aquilo que está acontecendo para que as pessoas que agora vão votar na próxima eleição saibam escolher o candidato correto? Eu acho que sim, mas eu acho muito difícil de você convencer as pessoas. Porque as pessoas que votam, a maior parte das pessoas que votam, pelo menos as pessoas mais simples, eles vão muito atrás de favores pessoais. Ele me arrumou uma casa, ele arrumou lugar na escola, ele me arrumou um lugar no hospital, etc. Por quê? Porque elas têm necessidades não atendidas. Então ficam devendo ao político atendimento dessas necessidades. Eu acho que o que é fundamental é nós lutarmos por uma reforma política que aumente a pressão do cidadão sobre o político. Qual seria essa reforma? A reforma, no meu entender, necessária é transformar o voto, que hoje é proporcional, em voto distrital. Eu defendo o voto distrital misto. Primeiro, reduz o custo da campanha e, segundo, responsabiliza as pessoas, né? A gente trouxe lá no PNBE deputados dos Estados Unidos para contarem como eram as coisas lá. E uma das coisas que eles contaram era o seguinte: nós estamos lá na Assembleia, né, eles chamam de representantes, né, que já acham um nome muito melhor do que deputado, porque deputado não quer dizer nada. Se o candidato for eleito seu representante, ele já se coloca numa posição diferente. Mas
o que eles contaram foi o seguinte, como é distrital, às vezes os distritos são grandes, mas como é distrital, o eleitor sabe onde reclamar. Então ele vai na Assembleia e reclama. Se não é atendido, porque o deputado não está, não pode atender, ele sabe onde é a casa do deputado e vai bater na porta. Então o deputado fica com medo que vão bater na porta dele e atende ao que a população quer no seu trabalho. Aqui você não sabe quem é o seu deputado. Quer dizer, você votou, talvez você lembre até em quem você votou. Mas quem você votou pode não ter sido eleito. Aqui a gente não sabe nem qual é o partido, né? Pois é. E o sujeito mudava de partido aqui como se mudava de camisa. Né? Então, eu acho que essa vinculação eleitor-eleito é uma coisa fundamental para você poder fazer pressão e mudar o país. Você acha que seria isso um começo de uma mudança? Acho que esse para é o que a começo gente da pudesse ter pessoas que efetivamente representam aquela população e aquele distrito que eventualmente, quando eleito, quer dizer, a gente pode cobrar da pessoa que a gente conhece. A gente viu isso no ano passado com o governador do Rio, o governador Sérgio Cabral. Né? Eu não conheço o governador, não tenho nenhuma proximidade com ele para dizer se ele é boa pessoa, não é boa pessoa, etc. Mas os escândalos que houve lá, você viu quando houve aquelas manifestações, o pessoal cercou a casa dele. Né? Foi lá bater na porta da casa dele, reclamar no prédio, etc. Se fizerem isso com cada deputado, o país muda. Cada deputado, cada prefeito, né? Só descobriu o endereço. Mário, o seu livro vai ser lançado no dia 12, aonde, que horas, como vai ser esse lançamento? O livro vai ser lançado no dia 12 de maio, aqui em São Paulo. Nós escolhemos um local mais divertido, não é numa livraria, é no Bar Balcão, na Rua Melo Alves, 150, esquina com a Alameda Tietê, que é um lugar que já tem havido vários eventos desse tipo, em que as pessoas podem ir, pegam um livro e depois tomam o seu chopp, ou comem um sanduíche, etc. Tem um pouco de lazer junto, não é para as pessoas não se sentirem simplesmente obrigadas a ir lá, porque o Mário convidou para o lançamento do livro dele. É também um lugar mais lazer. E dia 30 eu estou lançando em Ribeirão Preto, no shopping Iguatemi de Ribeirão Preto, na Livraria Cultura. Então, esses são os dois lançamentos previstos. Nessa sexta-feira, nós estamos fazendo um seminário na BDO, a BDO está organizando um seminário em que eu vou falar sobre o livro e quem estiver lá pode pedir um livro e comprar na hora também. Então, vai ser uma espécie de pré-lançamento. Agora, já que você é presidente do PNBE, que é o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, quais são a programação mais que o PNBE está fazendo como coordenador, você está colocando para que o PNBE participe, inclusive, dessas participações na defesa da ética e da conduta? Nós fizemos um acordo com a Fundação Getúlio Vargas e temos feito uma série de seminários sobre o problema de corrupção. Esse acordo foi feito com a área de administração pública. A FGV tem duas áreas na administrativa, né? A administração pública e a administração privada. Então, nós fizemos um acordo com os professores da área de administração pública para uma série de seminários. Temos organizado esses seminários para discutir o porquê da corrupção, como combater a corrupção. E temos tido uma boa participação de pessoas ligadas a governo e a instituições que têm trazido suas opiniões. Essa é uma das coisas que nós estamos fazendo. E a outra coisa que nós estamos fazendo é discutir os cenários do Brasil, né? O que acontece com cada uma das visões do Brasil. Nós já trouxemos aí o presidente do PPS, Roberto Freire, já trouxemos o coordenador da rede, o Walter Feldman. Amanhã estamos trazendo o governador da Bahia, que é uma pessoa extremamente ligada ao presidente Lula e à presidente Dilma, e que vai falar um pouco sobre o PT. Temos convite para trazer o PSDB, o PSD e, eventualmente, outros partidos. Mas, pelo menos, esses 5 nós vamos trazer para eles darem a sua visão do cenário futuro. Mário Ernesto, muito obrigado por você
vir aqui fazer essa entrevista conosco e trazer essa esperança de que a ética vai voltar, né? Porque nós tivemos períodos de ética muito fortes no Brasil e a ética vai voltar e nós vamos poder viver numa época mais confortável. Obrigado, Mário. Obrigado, Luigi. Obrigado, nossos telespectadores. E nós estaremos de volta neste mesmo horário na próxima semana. Boa noite. Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.